Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Hoje, 24 de novembro, celebramos Santo André Dũng-Lạc e companheiros mártires. Memória dos santos André Dũng-Lạc, presbítero e companheiros mártires. Numa celebração comum, veneram-se os 117 missionários que sofreram o martírio no Tonquim, Anã e Conchichina, regiões da Ásia do atual Vietnã. Entre eles, há 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades. Estes abraçaram seu desterro, os cárceres, os tormentos, enfim, os mais cruéis suplícios, por recusarem calcar a cruz e abjurar da fé cristã. O cristianismo chegou ao Vietnã no início do século XVI, por obra do padre Alexandre Rhodes, jesuíta francês, considerado apóstolo da jovem igreja asiática, ainda dividida em 3 regiões, Tonquim, Annam e Conchichina. Em 1645, foi expulso do país. Desde então, ao longo dos séculos, a situação dos cristãos tornou-se cada vez mais difícil por causa das sucessivas ondas de perseguições que se alternavam com breves períodos de paz. Tran Anh Dung nasceu em Bac Ninh em 1795, no seio de uma família tão pobre que, para garantir a sobrevivência do filho, foi obrigada a confiá-lo aos cuidados de um catequista católico. Por isso, foi educado na fé e batizado com o nome de André. Este futuro mártir foi ordenado sacerdote. Em 1823, tornou-se vice-pároco em Don Juan, onde ficou conhecido por seu estilo de vida simples, assistência assídua aos pobres e sobriedade em tudo. Em 1833, após a celebração da missa, Santo André Dũng-Lạc foi preso pela primeira vez pelos guardas imperiais. Ao ser resgatado, mediante o pagamento de uma alta soma de dinheiro arrecadado pelos fiéis, decidiu mudar seu nome de Dung para Lac, para chamar menos atenção. Assim, arriscou evangelizar as populações das províncias mais perigosas de Hanoi e Nha Trang. No final de 1839, André foi preso pela 3ª vez, junto com seu irmão Pedro. Assim, começou a entender que era chamado para o martírio. O Senhor queria que ele banhasse com seu próprio sangue aquela terra atormentada. Por isso, pediu ao bispo para não pagar por sua libertação. Durante a sua transferência para a prisão de Hanoi, muitos fiéis se reuniram e choravam. Mas ele encorajava a todos, recomendando que continuasse a viver segundo os ensinamentos da Igreja. Na nova prisão, os 2 irmãos sacerdotes foram obrigados a retratar-se e a pisar na cruz. Como resposta, ajoelharam-se e a beijaram. Logo para eles, a sentença não poderia ser outra que a pena de morte. Ambos foram justiçados com a decapitação, em 21 de dezembro, na periferia da cidade. De 1645 a 1886, os editais contra os cristãos no Vietnã foram 53, causando a morte de 113 mil fiéis. Diante da firmeza da sua fé, a monarquia vietnamita determinou a sua dispersão e confisco dos bens. O primeiro grupo de 64 mártires foi beatificado por Leão XIII, em 1900. Depois, Pio X
beatificou outros 3 grupos, entre os quais alguns dominicanos, 2 em 1906 e o outro em 1909. Por fim, Pio XII beatificou o 5º grupo em 1951. Com um decreto datado de 1986, a Igreja reuniu todos esses grupos distintos em um único, composto de 117 mártires, entre sacerdotes, religiosos e leigos, que foram canonizados por São João Paulo II, em 1990. O líder deste grande grupo foi Santo André Dunglac, que provavelmente era o mais conhecido. Entre os 117 mártires, 96 eram de nacionalidade vietnamita, 11 espanhóis da Ordem dos Pregadores e 10 franceses da Sociedade de Missões Estrangeiras de Paris. Essa data demonstra a grande força da união comunitária em favor da fé. O exemplo dos primeiros mártires estimulou os conseguintes a fazerem o mesmo, entregando suas vidas em oferta de oblação, em testemunho de fidelidade a Jesus até a morte. Isso marca o trabalho catequético e a experiência religiosa desse grupo, que não se preocupou com aquilo que passa, mas preferiu abraçar as coisas que não passam. Nota-se então até que ponto pode chegar uma comunidade de fé reunida em torno do amor a Jesus. Ela é capaz do martírio. Nossos companheiros mártires, rogamos a vossa fortaleza nos momentos mais intensos de tentação e apostasia da fé. Pedimos que nos preparem nessa vida para as moradas eternas, onde viveremos felizes para sempre, junto a Jesus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. Santo André Dunglac e companheiros mártires, rogai por nós.